Olá, amados irmãos e irmãs. Com alegria, hoje, no dia 4 de novembro, somos convidados a celebrar a memória do bispo São Carlos Borromeu. Peçamos que, a exemplo deste grande homem, pastor da igreja, possamos também nós ser sensíveis à palavra de Deus. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vá atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontrar, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre São Carlos Borromeu. Carlos nasceu na Itália em 1538 e lá faleceu em 1584. Arcebispo de Milão, dedicou-se com todo o empenho às obras pastorais e à vida da igreja. Foi um dos mais fiéis executores das conclusões do Concílio de Trento e ocupou-se seriamente com a formação dos bispos, padres e seminaristas. Celebrando sua memória, disponhamos-nos a construir uma igreja viva e solidária com todas as realidades. Amados irmãos e irmãs, São Carlos Borromeu certamente viveu a alegria que hoje nós ouvimos por meio do Santo Evangelho. O Santo Evangelho de hoje, capítulo 15, nos coloca diante de uma realidade que é descrita como as parábolas da misericórdia. Apesar de não ouvirmos a palavra misericórdia, nós vamos perceber a atitude misericordiosa de Deus para com o seu povo. Hoje, percebemos duas realidades específicas. Primeiro, uma realidade pastoril. Um pastor de ovelhas que, tendo o número de 100 ovelhas, quando se vê que uma ovelha se perdeu, ele deixa as 99 no campo e vai ao encontro desta ovelha que se perdeu, até encontrá-la. E encontrando-a, faz uma festa muito grande, convidando todos para que se alegrem com ele.
Jesus diz assim também, é a alegria de um pecador que se converte para o reino dos céus. A outra, uma realidade mais da cidade, uma mulher que em sua casa perde uma de 10 moedas. E ela varre a casa, ela procura varrer esta casa, à procura desta moeda perdida. Encontrando-a, também se alegra, chama os vizinhos. E Jesus mais uma vez diz: por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Amados irmãos e irmãs, essas parábolas da misericórdia nos convidam a ir contra um pensamento talvez de nosso tempo. Possivelmente, poderíamos pensar assim: eu ir atrás de uma ovelha que se perdeu, eu tenho 99 aqui ainda, não vou me preocupar com isto. Ou no caso da mulher, por que eu vou procurar uma moeda que se perdeu? Tenho 9. Contudo, esta é a atitude de Deus. Deus, ele não vê o número, a expressão, a quantidade. Ele vê o coração. Ele vem ao encontro. Ele vai ao encontro daqueles que mais necessitam, sem medir esforços. Este é o Deus que nos ama. Este é o Deus que nos quer bem em sua presença. Portanto, amados irmãos e irmãs, peçamos a este Deus da vida, a exemplo também de São Carlos Borromeu, a viver esta alegria em Cristo, a alegria da vida em Deus, a alegria de, mesmo pecadores, sermos convidados a participar da graça de Deus, a sermos convidados a nos reconciliar com Deus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que possamos também nós viver esta alegria, a alegria indizível, a alegria entre os anjos de Deus, por um só pecador que se converte. Estamos vivendo este caminho de conversão. Que o Deus da vida se alegre com a nossa conversão, com a conversão do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.